Oi pessoal, eu sou o Felipe Guimarães da Texi Soluções e Energia e eu estou aqui para mais um vídeo com o objetivo de contribuir com a tua operação de TI, com a tua operação de manutenção, podendo oferecer um pouquinho do que a gente é especializado, que é soluções em energia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre dicas práticas para você escolher um no-break confiável. Vamos lá? Imagina você estar no meio de um trabalho durante o dia ou até mesmo um trabalho numa operação noturna e no meio de uma ventania, uma tempestade ou numa falha elétrica em todo o teu bairro, aquele teu trabalho é todo jogado fora. É frustrante, né? E é por isso que a gente quer reforçar a importância de você poder escolher bem o no-break, né? Muitas das vezes você pode levar em consideração: eu vou comprar só um no-break que tem uma melhor marca, ou então eu vou comprar um no-break que só tem determinada potência. E sim, isso pode ter, né, uma sombra de razão aí sobre alguns aspectos, mas eu quero abrir um pouquinho mais a tua mente para que você reflita junto comigo, não apenas sobre esses tópicos, mas sobre outros tópicos que muitas das vezes ficam fora do teu radar. Você não tem noção que você poderia ter um problema mesmo comprando a melhor marca, o equipamento que tem uma potência suficiente para te atender. Ainda assim, eventualmente, você pode ter algum nível de problema. E é sobre isso que eu quero esclarecer alguns pontos aqui com você. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é sobre a capacidade do teu no-break. E isso é uma discussão que a gente tem sempre aqui no nosso escritório de vendas. Muitas das vezes na área de assistência técnica a gente também tem esse tipo de discussão. Por quê? Porque é muito comum você saber do no-break da tua casa, né? Você passa ali na loja americana, você passa ali no Extra, ou você entra na Amazon pela internet, no Mercado Livre, e você compra aquele no-break do mais baratinho, coloca no teu computador na tua casa e tá tudo certo. Só que quando você vai para uma operação que requer uma potência um pouco maior, tem alguns que falam até de no-breaks empresariais, no-breaks industriais. Gente, essa nomenclatura ela não existe tecnicamente. Isso são convenções que o mercado adotou. Então, assim, você precisa de um no-break para alimentar muitas cargas, ou seja, não é só o teu no-break doméstico. Você precisa pensar qual é a capacidade desse teu no-break, ou seja, qual é a potência dele. E aí é onde entram muitas dúvidas da galera de TI, da galera de manutenção, que fica naquela: caramba, como é que eu vou saber a potência do no-break? Já ouvi casos de pessoal, pega um no-break grande, uma potência grande. Tá, mas qual? Então isso é uma dúvida muito comum que eu quero trazer e esclarecer para você, principalmente porque a má definição da tua potência pode lá na frente te trazer problemas muito graves na tua operação. Felipe, como assim problemas muito graves? Sim, imagina que você comprou um no-break da melhor marca possível, da marca mais tecnológica, a marca do momento, a marca da moda, o equipamento mais caro, porém, você comprou um no-break que não aguenta a quantidade de equipamentos que você tem. Você ficou na mesma, você continua tendo um problema. Então, assim, uma das primeiras coisas que você precisa definir é a capacidade que você precisa alimentar. Ou seja, os equipamentos que você precisa alimentar. Então você precisa fazer uma relação de máquinas. Sim, pega lá uma planilha no Excel, ou então pega um bloquinho de notas e começa a identificar os equipamentos. Eu vou alimentar um servidor, eu vou alimentar um switch, eu vou alimentar um storage, eu vou alimentar, enfim, N outros equipamentos e quais equipamentos. E aí, uma vez identificado esses equipamentos e relacionados, você vai para a fase 2, que é o quê? Saber e entender qual é o consumo desses no-breaks. Desses equipamentos. Qual é o consumo deles? Vamos pensar aqui, quanto consome uma televisão? Quanto consome um servidor? Normalmente esse consumo ele vem numa unidade de medida elétrica que chama-se watts. É um Wzinho que geralmente vem nas etiquetas dos equipamentos. Então, naquela relação que você fez, tá lá com uma relação. Relação, item 1, televisão. Bota um campinho do lado. Qual o consumo daquela televisão? Por exemplo, 100 watts. Servidor de arquivos. Bota do lado. Qual é o consumo? 800 watts. Central telefônica. Campinho do lado.
qual é o consumo em watts. Feita essa relação, você vai somar o teu consumo em watts. E a partir do momento que você sabe o teu consumo total em watts, aí sim você já começa a ter informação segura para poder comprar o teu no-break de forma confiável. Então, com a soma de watts, vou dar um exemplo. O meu equipamento, o meu conjunto de equipamentos está consumindo 5.000 watts. Então, eu preciso de um no-break que suporte, né, pelo menos esses 5.000 watts. Dito isso, uma outra coisa que a gente precisa prever, né, ainda pensando em capacidade, duas coisas. Primeiro, a tua capacidade de expansão futura. Você não vai fazer um investimento no no-break agora, hoje. Imagina que daqui a 6 meses você vai comprar mais 3, 4, 5 servidores e aí você precisa de um no-break novo. Cara, você já investiu um dinheiro considerável, um recurso considerável na tua empresa e muitas das vezes com poucos reais a mais você compra uma potência um pouco maior, que já ficaria de reserva para uma expansão futura. Então a gente sempre aconselha você pensar no futuro, pensar em possíveis expansões futuras. Então você precisa considerar isso, né? Então você pode, de repente, ao longo do tempo, imaginando que o teu no-break vai durar no mínimo 5 anos. De 5 a 10 anos, cara, em 5 e 10 anos, o quanto esse data center pode crescer, essa quantidade de equipamentos pode crescer, o quanto tudo isso pode vir a crescer. Então isso é algo que você precisa considerar muito seriamente. E dentro ainda desse mesmo tópico de considerar uma margem de reserva, você precisa considerar uma margem de segurança. A gente costuma dizer, eu gosto muito desse exemplo, a gente fala isso aqui direto, pensa no teu veículo, no teu carro. Pensa que no teu veículo, você vai ver o fundo de caixa, e para quem não sabe o que é fundo de caixa é o teu velocímetro, né? Tem lá 10 km por hora, 20 km por hora e assim por diante. É muito comum os carros brasileiros irem até 220 km por hora. Agora, você consegue imaginar um carro trabalhando, ou seja, andando, no caso correndo, por horas a 220 km por hora? Aquele carro vai superaquecer, aquele carro vai em algum momento precisar de outros recursos, vai perder performance, vai bater motor, vai acontecer alguma coisa com aquele carro, porque ele não foi feito para trabalhar 24 horas por dia a 220 km por hora. Aquele carro precisa ir, parar, descansar, e não é muito diferente com o no-break. Então, a gente costuma dizer que se você vai comprar um no-break, por exemplo, de uma potência X, sei lá, 10 kVA, não é aconselhável você trabalhar com 10 kVA cravado em cima, como se estivesse em 220 km por hora o tempo inteiro. É extremamente recomendável que você tenha uma margem de reserva. E a gente recomenda, né, por experiência, pela prática do dia a dia, que você tenha uma reserva de 20 a 30% do teu no-break. Ou seja, se você comprar um no-break de 10 kVA, certifique-se que você não vai consumir muito mais do que 8 kVA. Você tem um no-break de 50 kVA, de 100 kVA, certifique-se que você não vai consumir mais do que 80 kVA. Isso é uma boa prática a se fazer. Beleza? Agora que você já sabe sobre capacidade do teu equipamento, ou seja, você já tem noção de como você vai explorar essa questão da potência da máquina, como na verdade você vai definir a potência dessa máquina, eu vou para um segundo quesito, que foi um quesito que eu já até comentei aqui, né, durante a minha explanação sobre potência, que é o quesito sobre fabricante do equipamento. Né? É muito comum, na verdade, você imaginar que existem fabricantes que são os melhores, né? Existem algumas marcas que são mais populares, mas na verdade, ok, né? Marca é algo que você precisa considerar assim. Mas eu quero trazer alguns fatores dentro dessas marcas que vão influenciar diretamente a sua decisão. Legal? E uma delas passa pelo fator de potência do teu equipamento, do teu no-break. Você vai comprar um no-break, não tem ninguém te auxiliando. Uma pergunta-chave: qual o fator de potência desse equipamento? E o fator de potência fala de quê? Fala de eficiência. Para explicar de forma breve e objetiva, o fator de potência vai dizer o seguinte: se você tem um no-break de 10 kVA e o fator de potência dele é 0,5, isso significa que ele tem um rendimento
de 50%. Ou seja, ele só consegue te entregar capacidade de energia, capacidade de potência de 5 kVA. Lembra que a gente estava falando que você precisa mensurar um no-break que alimente os teus equipamentos, né? Somando lá a quantidade de watts, né? Somando todos os equipamentos, depois colocando uma margem para o futuro e ainda colocando uma margem de segurança. Você precisa ter tudo isso numa capacidade do no-break. A conversão do watts, que é o consumo real dos seus equipamentos, para o VA ou kVA, como é muito comum nos no-breaks, é justamente o fator de potência. Então você precisa observar isso. Então se você vai comprar um no-break de 10 kVA e você precisa de 8 kVA, você precisa comprar um no-break que tenha fator de potência de no mínimo 0,8, que vai te entregar 8.000 VA ou 8 kVA. Porque se você precisa consumir 8 kVA e você compra um no-break de 10, mas que te entrega só um fator de potência de 0,5, ou seja, rendimento de 50%, isso vai significar que você não vai conseguir fazer com que o teu no-break alimente toda a tua carga. Porque o teu no-break, com fator 0,5, ele vai te entregar 5 kVA e não 8 que você precisaria. E o que vai acontecer na prática? Quando você precisar usar o no-break, o teu no-break vai desligar por sobrecarga. Então o fator de potência é algo que é essencial na hora de você olhar a marca, o fabricante do modelo do teu equipamento. Dito isso, a gente precisa olhar também para um outro fator que é muito importante, que é o tipo de onda. Felipe, como assim tipo de onda? O que você está falando? Sim, é muito comum as pessoas virem aqui nas empresas, os nossos clientes, de uma forma geral, vêm falar assim: Felipe, eu queria um equipamento que fosse senoidal, mas ele não sabe nem o que ele está pedindo de fato, né? Senoidal é a forma de onda, e a forma de onda né, no caso, só para explanar um pouquinho para você entender, né? Todo equipamento elétrico eletrônico, ele tem uma propriedade elétrica que ele precisa trabalhar. E essa propriedade elétrica é a forma de onda, é a onda senoidal. Que é como se fosse, se a gente fosse botar num batimento cardíaco, é como se fosse aquele sobe e desce do coração, só que eletricamente falando. E a forma de onda vai falar sobre a qualidade do teu equipamento. Então um equipamento confiável, de qualidade, vai te entregar uma onda senoidal. Felipe, eu sempre preciso ter um equipamento senoidal? Nem sempre. Você vai ter alguns tipos de equipamento que não vão requerer uma onda senoidal. E a gente tem no mercado, é muito comum, a gente ter o que a gente chama de PWM, ou uma semi-onda, uma onda quadrada, em alguns casos que se fala, que é uma onda com uma qualidade um pouco menor, é uma energia com uma qualidade menor, uma qualidade mais baixa. Porém, existem equipamentos que trabalham bem com esse tipo de onda. Vou dar um exemplo: fontes capacitivas, como alguns tipos de computadores, notebooks, switch, equipamentos mais simples, não tem problema algum de trabalhar com equipamentos que não são senoidais, com no-breaks que não tem uma forma de onda senoidal. Agora, existem equipamentos, como alguns tipos de equipamentos laboratoriais, equipamentos médicos, alguns servidores que são muito específicos. Esses equipamentos, eles precisam de onda 100% senoidal. Isso é algo que você precisa atentar. Então, onda senoidal é algo que você precisa ficar ligado se o teu equipamento, se a marca que você está comprando está te oferecendo isso. E para fechar essa questão da marca, né, do modelo, do fabricante que você vai comprar, é óbvio que você precisa procurar um fabricante que tenha certa reputação no mercado. E aí a reputação vai falar de vários fatores, obviamente, que não apenas fatores técnicos. Eu vou me ater aqui a fatores técnicos, né? Mas você, obviamente, vai olhar para indicação de outros clientes, né, indicam esse fabricante na internet é bem falado, é mal falado, isso são coisas que você, obviamente, precisa considerar. Mas falando de aspectos técnicos, enquanto reputação, um fator muito importante que você precisa ter em vista, ter em mente é: qual é a rede de assistência técnica credenciada que esse fabricante tem. No momento que você tiver um problema com esse fabricante, vamos lá, a gente já falou nesse vídeo e talvez em outros vídeos que o no-break ele é um equipamento eletrônico, um equipamento elétrico-eletrônico. Ele está suscetível a falhas. Então, se ele está suscetível a falhas, naturalmente, você em algum momento vai precisar de uma assistência técnica.
Será que na tua cidade tem alguma assistência técnica que seja credenciada a trabalhar com esse equipamento? O que a assistência técnica fala desse equipamento? Será que o fabricante dá suporte? Tem peças de reposição? Então, isso é algo muito importante a ser considerado, principalmente quando você está fazendo um investimento relevante no teu no-break. Então, isso traz também confiabilidade no teu investimento. Legal? Vamos explorar um pouquinho mais aqui, né, alguns aspectos, algumas questões que vão fazer com que a sua decisão na hora de compra de no-break se torne, né, uma decisão mais confiável e você de fato consiga comprar um no-break mais confiável. E para isso eu queria tocar num ponto que é quais tipos de no-break a gente tem disponíveis no mercado hoje, no mercado nacional, no mercado brasileiro, né? Isso é uma tendência global, né? É óbvio que vão existir, talvez fora do Brasil, e até algumas experiências brasileiras com coisas diferentes do que eu vou falar aqui agora, mas esses 3 tipos de no-breaks que eu vou te citar aqui agora são no-breaks que são no-breaks comuns no mercado brasileiro e que certamente você vai encontrar e que na hora de você decidir em qual deles você vai comprar, a sua decisão vai estar embasada em dados, em informações que eu vou contribuir com você aqui agora. O primeiro deles é um no-break que a gente chama stand-by. É um no-break, né, que ele é como se ele trabalhasse desligado. Felipe, como assim um no-break trabalhar desligado? Existe isso? Existe, gente. Existe. Esse é o no-break, desses 3 que eu vou falar, é o no-break mais incomum, né? Ele quase já não é usado mais no nosso mercado, mas existe e ele tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, tá? O que isso quer dizer? Para a gente entender isso, a gente precisa entender que o no-break ele é um composto de diversos componentes eletrônicos e diversos circuitos eletrônicos. Dito isso, a gente vai entender o seguinte, a gente vai entender que toda vez que o no-break é alimentado pela companhia elétrica, ele converte essa energia para que as baterias sejam alimentadas. E ele também alimenta um segundo circuito. Então esse primeiro circuito inicial é o retificador. Então a energia chega da companhia elétrica, é retificada no retificador, o retificador alimenta as baterias, alimenta o inversor e o inversor alimenta a tua carga, o teu equipamento, o teu no-break, enfim. Então percebam, companhia elétrica, retificador, bateria e inversor. Entendido isso, a gente vai entender o seguinte, um no-break que trabalha em stand-by, ele trabalha com as baterias desligadas, com o retificador desligado e ele trabalha basicamente com o inversor ligado, por exemplo. Ou em alguns casos nem o inversor ligado. Em alguns casos até o inversor desligado e uma pequena chave de comutação ali na entrada para comutar entre rede e inversor, ok? Esse é o no-break mais atípico e esse, a depender da tua criticidade, pode ser que ele seja um no-break indicado ou um no-break não indicado. Por quê? Porque você tem que entender que você está 100% ligado na rede elétrica. Legal? Ou seja, está tudo em stand-by. Ele de fato só vai ligar o retificador, o inversor, a bateria, quando faltar energia. Percebeu? Então esse é um tipo dos no-breaks. Um segundo linha de no-break que é muito comum e que é muito similar ao no-break stand-by, eu diria que ele só é uma forma mais avançada do no-break stand-by. É o no-break que a gente chama de line interactive, ou de linha interativa, né? É muito comum. A gente tem no-breaks muito bons, né? Que já são senoidais, que tem a qualidade, com alguns fabricantes assim muito renomados no mercado, mas o equipamento, até por topologia, ele é de linha interativa. E como é que funciona? Ele trabalha com o retificador ligado, ele trabalha com as baterias ligadas, ele trabalha com o inversor ligado. Porém, todavia, entretanto, o que acontece na prática? Na prática, o retificador vai alimentar as baterias, vai alimentar, as baterias vão ficar ali sendo alimentadas o tempo inteiro, o inversor vai ficar ligadinho, ou seja, ele está ativo, porém, não é ele que está alimentando diretamente a tua carga. Quem está alimentando a tua carga é ainda a companhia elétrica, ou seja, você está sendo alimentado pela companhia elétrica diretamente.
Porém, qual é a diferença dele para o standby? E isso é muito legal entender. Como ele já está todo ligado, ou seja, inversor ligado, retificador ligado, bateria ligada, está tudo ligado, o tempo de resposta dele é praticamente zero. Ou seja, se você tiver uma falta de energia, a tua carga ele já não sente, porque ele transfere automaticamente. Ele transfere automaticamente. Ou seja, por que ele é bom em alguns casos? E a gente recomenda esse no-break em muitos casos, na verdade. Porque você não fica forçando o teu inversor o tempo inteiro. O teu inversor fica ali leve, ele fica paradinho, ele está ligado, mas ele não está sendo forçado, não está sendo trabalhado. Ele só entra em operação quando falta energia ou quando tem uma má qualidade de energia, e é muito comum, né? Tem uma má qualidade de energia. Ao invés de ele entregar essa energia para a carga, ele desliga e liga o inversor a partir das baterias. Então esse é o linha interativo. E por último, o que a gente chama de no-break dupla conversão. A gente até brinca que esse é o herói dos no-breaks. É um no-break com a tecnologia mais avançada. Isso significa o seguinte, que todo o teu circuito está ligado o tempo inteiro em tempo real. Ou seja, a companhia elétrica está alimentando as baterias, está alimentando o retificador está alimentando as baterias estão alimentando o inversor e o inversor está alimentando a tua carga. Ou seja, você nunca está em contato com a companhia elétrica diretamente. Você sempre está em contato com uma energia diretamente da bateria, ou seja, sem qualquer nível de oscilação ou falha. Dito tudo isso, pessoal, eu vou encerrar esse meu vídeo falando de algo que você precisa considerar na hora de comprar um no-break confiável. Né? Eu já dei uma palhinha aqui ao longo do vídeo falando nisso, mas na hora de você comprar um no-break confiável, além de todos esses aspectos que eu já comentei aqui, você também precisa levar em consideração a manutenção desse no-break. Você não pode achar que você vai ligar o no-break, deixar ele lá rodando 10 anos e vai estar tudo bem. Não! Você precisa considerar aspectos de manutenção, principalmente aspectos de manutenção preventiva. Por quê? Para que você não tenha problemas ao longo do teu percurso. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante. Teve um no-break meu que ele comprou um no-break, ele deixou lá o no-break funcionando. 6 meses se passaram, foram 6 meses? Foram 6 meses ou um ano, agora eu não tenho memória assim, exata daquele no-break. E depois desse período ele me liga desesperado, brabo. Felipe, comprei no-break com você, sei lá, há tanto tempo, nunca precisei usar esse no-break. E hoje que faltou luz, eu estou precisando, o no-break não funciona. Desligou tudo aqui, Felipe. Aí eu falei assim, cara, mas desde o primeiro dia que você comprou o no-break até hoje, tem, sei lá, um ano. Eu nunca precisei. Eu falei assim, cara, vamos lá, primeiro passo. Você sempre precisou, porque o no-break sempre funcionou. Enquanto o no-break funciona, você não sente a falta dele, né? Hoje que o no-break parou, você sentiu falta dele. Uma pergunta para você, ao longo desses 12 meses, quantas vezes você fez manutenção preventiva nele? Aí ele abriu os olhão. Cara, nenhuma. Pois é, cara. Você devia ter feito algum, que seja uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, considerar uma manutenção importante. Porque isso vai te dar certeza que mesmo que o equipamento esteja bom, você está seguro disso. Ao invés de ter uma grata surpresa, ou uma surpresa negativa, na verdade, né? De que do nada parou. Ser pego de surpresa é muito ruim. Né? Muito ruim. Então, fazer a preventiva periódica é essencial. Independente se está tudo bem ou se não está tudo bem. É que nem check-up. Você não espera descobrir uma doença grave em você para ir fazer um exame de sangue, fazer um check-up. Então isso é uma coisa que a gente sempre considera e é importante você ter essa ciência também. Isso é importante porque, primeiro, vai aumentar a vida útil do equipamento e vai aumentar a eficiência do equipamento. Ou seja, o equipamento vai trabalhar menos forçado, vai estar menos suscetível à falha. Percebe essa minha fala? Percebe que a minha fala, ela não é, vamos lá, Felipe, eu quero comprar um no-break confiável. E que um no-break confiável não depende somente de aspectos técnicos ou de um fabricante, mas também de aspectos comportamentais seus ou da tua equipe, de cuidar do equipamento, de zelar por equipamento, de entender se aquele equipamento tem uma rede de assistência técnica credenciada. Você percebe que isso, parte de tornar a solução confiável, também depende de você?
Então eu espero que essa minha última fala, assim como todas as demais que eu fiz aqui, tenha contribuído um pouquinho, né, para a tua jornada no dia a dia, na tua jornada técnica. E, como eu sempre falo nos finais de vídeo, eu não vou me obter de falar aqui. Se você precisar de apoio na hora de comprar um no-break confiável, liga aqui na TechSys, que a gente vai ter o prazer de poder te atender, te dar uma consultoria e te direcionar para o no-break mais adequado. A TechSys é uma empresa multimarcas, ela tem diversos fabricantes no portfólio, né, de atendimento, e a gente certamente vai poder encontrar um no-break adequado à solução que você precisa, tá bom? É isso que eu tinha para passar para vocês, espero ter contribuído, encontro você no próximo vídeo.